Bora começar nossa aula? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. E aí, pessoal, tudo tranquilo? Bem, para alguns aí já é um segundo bom dia, né? O pessoal da nossa plataforma aí estavam em revisão semanal conosco aí de língua portuguesa e matemática, né? Acho que a Bia tava o pessoal aqui na aula anterior, né? Bem, deixa eu me apresentar, né, gente? Professor Marcos aqui na área. Hoje vou estar aí cuidando de vocês aí, trazendo aí uma aula referente aí a conhecimentos pedagógicos, apresentando um pouquinho da nossa empresa para vocês, falando um pouquinho aí das carreiras pedagógicas. Hoje nós resolvemos fazer uma aula aberta aí ao público, né, gente? Para os editais aí de Prudentópolis, Salto da Lontra, Bituruna, Carlópolis e Assis Chateaubriand. A gente vai estar falando um pouquinho aqui sobre o edital de vocês também, né, pessoal? E também fazendo uma aula com vocês referente aí a conhecimentos pedagógicos. Bem, começo apresentando nossa empresa, né? Tem alguns alunos aí que já são veteranos nossos aí, que estudam na nossa plataforma. Bem, enquanto isso, deixa eu dar uma boa noite aqui, boa noite não, bom dia, né, gente? Para Débora, né, Débora? Débora fez inscrição ontem de Guarapuava, lembro da Débora, conversei com a Débora ontem no WhatsApp ainda. Maria Gorete, seja bem-vinda. Prudentópolis, a Débora é de Guarapuava, o lugar mais frio que eu fui na minha vida. Prudentópolis, Gorete, terra da cachoeira aí, né? Bia, Campina Grande do Sul. A Helenice de Salto da Lontra, a Ana Paula de Tupanci, a Kaila Elô, né, gente, que é de Salto da Lontra, pessoal de Carlópolis, terra do café, né, gente? O café é bom essa cidade, gente. Terra do café e também Goiaba, gente. Tem mais aí o pessoal aí também de Bituruna, terra do vinho, né, gente? Fizeram aí a maior polenta e entraram pro Guinness, aí por aí vai. Bem, gente, antes de eu começar a nossa aula, vou começar falando dos editais aí das cidades aí que estão em aberto aí e que estão aí com vagas para a carreira de professores, né, para as carreiras pedagógicas. Começo falando aí de Assis Chateaubriand. Abriu o edital aí pela Banca Fafipa, Banca Fafipa, né, gente, conhecida já nossa aqui, já no concurso de Araucária, concurso de Cerro Azul, né? Agradecer o pessoal de Araucária, dos nossos 64 alunos, apenas 2 não atingiram a média de aprovação, né, gente? O resto, todos os outros aí conseguiram aí a aprovação, conseguiram a média de aprovação, agora é aguardar as classificações aí, mas nossos alunos fizeram bonito aí. Assis Chateaubriand, pela Banca Fafipa, tá, gente? Tem aí padrão de 20 horas e 40 horas, serão aí 9 vagas para professor e o aluno ele tem até o dia 7 de março para fazer inscrição lá na banca, lá no site da Banca Fafipa, tá, gente? Lembrando que, no caso aqui, a prova objetiva será no dia 7 de abril, então já está logo aí, pouco mais de um mês, né, gente? Bem, falando aqui de Bituruna, Bituruna já é aí para educação infantil, né, gente? R$ 4.400 aí, tanto aí nível médio e superior. Como assim nível médio, Marcos? Nível médio magistério, tá, gente? Ou licenciatura aí na área aí de pedagogia. Lembrando aí que para Bituruna, tá, gente? São aqui, deixa eu visualizar aqui, são vagas aí para educador infantil, tá? E quem vai estar organizando aí é a FAO, né, gente? No caso aí a Unicentro, né? E vocês têm aí, no caso aí, as inscrições até o dia 25 de fevereiro, ou seja, até amanhã para você fazer sua inscrição e a sua prova linda e maravilhosa será no dia 17 de março, bem no dia da prova do educador infantil aí de Guarapuava. Bem, passamos aqui para falar de Carlópolis, gente. Carlópolis aqui tem padrão aqui de 20 horas, serão 21 vagas aí para contratação de professores, tá? O edital, ele abriu dia 21, né? E vai até o dia 8 de março aí o edital e não tem banca, tá, gente? Vai ser direto pela prefeitura. Aconteceu o mesmo aí em Doutor Ulisses, né, gente? Então é a própria prefeitura que vai aplicar aí, inclusive o Departamento de Recursos Humanos. Os alunos, os candidatos têm até o dia 23 de março, tá? Para ir no local ou entrar em contato lá com a RH da prefeitura e fazer a sua inscrição.
Belezinha? São aí, no caso, 21 vagas aí e a prova será no dia 23 de março. Então, se liga aí, tá, gente? Também pouco mais de um mês aí. Belezinha? Bem, falando aqui de Prudentópolis, Prudentópolis tem vaga pra caramba. Prudentópolis veio com um concurso aí não só para área de professor, mas tantas outras vagas. Inclusive, nós montamos aí o curso preparatório para as outras áreas aí também para o edital aí de Prudentópolis. Bem, falando aqui da carreira de professor, né, gente? Tem padrão para 20 horas, né? E 40, tem de 20 horas e as 40 horas aqui também. E para pedagogo, cadê aqui? Pedagogo, temos aqui algumas vagas, mas cadê aqui? Para professor, cadê? Acabei perdendo aqui a visualização. Cadê? Médico, nutricionista, agente administrativo. Cadê aqui para professor, gente? Socorro. Cadê aqui? Não é professor de Libras, também não é psicólogo. Cadê aqui as vagas para professor? Fisioterapeuta também não. Cadê aqui? Médico. Agente administrativo vem 10, não. Cadê aqui? Orientador social. Aqui, professor. 51 vagas para professor. Bem pouquinha vaga, gente. 51 vagas. Esse de Prudentópolis está maravilhoso, esse edital aqui. E por último aqui, Salto da Lontra, né, gente? Salto da Lontra aqui também não está vindo só com o concurso para professor. Na verdade, Salto da Lontra está com 101 vagas aí ao total no edital, mas para professor são 20 vagas. Nós lançamos também os cursos aqui de agente de endemias, tá, gente? Agente comunitário de saúde e o assistente administrativo. Para motorista e operador de máquinas pesadas, a gente também lançou aqui na plataforma os cursos. Mas, como a aula hoje é específica para professor, são 20 vagas aí no edital. Pessoal aí eu esqueci de falar de Prudentópolis, a data da inscrição, né, gente? Bem, a data da inscrição você tem até dia 26 de fevereiro, tá? Na FAO também, Unioeste, tá? E a prova dia 24 de março. Praticamente um mês aí até a sua prova, beleza? E Salto da Lontra, né, gente? A FAO também, a Unioeste vai aplicar para vocês. E vocês têm até o dia 14 de março, tá? As inscrições abriram ontem, dia 23. E vocês têm aí até o dia 14 de março para fazer as inscrições. E a prova será aplicada no dia 21 de abril. Belezinha? Tranquilão aqui? Então, gente, fica ligado aí com os editais, não perde tempo, já engata aí a sua inscrição lá nas bancas organizadoras. Depois eu posto lá no grupo dos alunos lá e para quem já é nosso aluno aí também, tá? Para os nossos alunos, né, gente? Dia 3 já tem Ivaí, já tem também aí Campina Grande do Sul, tem a prova do pessoal de Piraquara, que é os nossos alunos estão aqui na plataforma, tem o pessoal de Guarapuava também, que vem mais de 60 vagas aí para educador infantil, entre tantos outros aí, a gente já vai organizando e a gente vai tocando aí o barco aí com vocês. Então, gente, bora lá, sejam bem-vindos, né, gente? Deixa eu só preparar aqui o disparo aqui da aula. Vou fazer uma aula aqui relacionada aqui a conhecimentos pedagógicos, tá, gente? Eu vou falar aí hoje sobre sobre a educação básica, sobre os níveis aí escolares, algo que tem caído muito e também trouxe aqui algumas questões de prova para vocês estarem aí acelerando os estudos de vocês. Belezinha? Tranquilão? Então, gente, bora começar lá. Sejam bem-vindos, professor Marcos aqui na área. Estou aqui para fazer uma aulinha com vocês aqui de conhecimentos pedagógicos. Então, bora lá começar a nossa aula? Gente, bem, começamos, né, gente? Ou iniciamos aqui falando aqui sobre a composição dos níveis escolares, que tem cada vez mais sido cobrado isso em prova para vocês. E, Marcos, tem caído muito isso aqui? Tem. E eu trouxe questão para vocês aqui, inclusive, para explicar de que forma isso vem cair para vocês. Bem, começamos falando, né, gente, da educação básica. Na verdade, isso é dividido em dois níveis, né? Nível superior e educação básica, né? Educação superior. Mas, vamos começar falando aqui da educação básica? Então, seguinte aqui. Começa pela educação infantil, né, gente? Lá na creche, com 3 anos de idade lá, inicia lá a criança, lá, né, de 0 a 3 anos de idade, de 4 a 5 anos, o aluno ele começa a frequentar a pré-escola. Bem, a partir dos 6 anos de idade, esse aluno ele vai ser matriculado no ensino fundamental, tá, gente?
que é dividido em 2 blocos. Os anos iniciais, que é do 1º ao 5º ano, onde esse jovem, essa criança, né, ele vai estudar aí dos 6 aos 10 anos, e nós temos aí do 6º ao 9º ano, que é de 11 a 14 anos. Lembrando que tem duração de 9 anos. Na minha época eram 8, né? A partir de 1997 sofreu essa alteração aí. Então, aqui o regime é de 9 anos. E também nós temos aqui o ensino médio. Então, tome muito cuidado que em prova, geralmente, meu aluno, minha aluna, em prova eles têm o hábito de ficar falando que principalmente algumas bancas aí adoram essa pegadinha de falar que o ensino médio não faz parte da educação básica. Tem o hábito de falar que educação básica é só educação infantil e fundamental. Se liga aqui, até devido à nomenclatura. Então, se liga, o ensino médio também faz parte da educação básica, tá? Segundo a LDB, Lei de Diretriz e Base da Educação, e o aluno ele frequenta dos 15 aos 18 anos e tem duração mínima de 3 anos. Ah, Marcos, mas tem algumas instituições que são 4. As instituições que são 4, geralmente são as instituições que têm o técnico integrado ao médio. Belezinha? Tranquilão aqui? Então, educação básica, você precisa saber o seguinte: a idade e o ingresso do aluno nessas idades, a faixa etária, e lembrar aqui dos 3 blocos: educação infantil, educação fundamental e ensino médio. Educação infantil, de 0 a 3 anos a creche, de 4 a 5 a pré-escola, nível fundamental, anos iniciais dos 6 aos 10 anos, do 6º ao 9º, 14 anos, lembrando que o regime é de 9 anos e o ensino médio é do 1º ao 3º, aí lembrando que é de 14 aos 18 anos e ele tem duração mínima, se liga aqui nesse mínima, de 3 anos. Belezinha? Bora falar de educação superior? Então, se liga aqui. Como que funciona a composição desses níveis, dos níveis escolares aqui na educação superior? Bem, gente, ela é dividida em cursos sequenciais, os cursos de graduação, nós temos lá licenciatura, bacharelados, tecnólogos e por aí vai. Temos os cursos de extensão e pós-graduação. Então, fazem parte aqui da educação superior, aqui esses quatro. Cursos presenciais, cursos sequenciais, desculpe, cursos de graduação, cursos de extensão e a pós-graduação lá. Belezinha? Então, vamos falar de um por um aqui? Então, vem comigo aqui. Se liga aqui. Educação básica, gente. Bem, a educação básica, qual que é a finalidade da educação básica? É desenvolver o educando e assegurando a formação comum e indispensável para o exercício da cidadania desse aluno, né, gente? Inclusive, fornece meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores, né? E quem que rege aqui a educação básica? É a nossa querida, linda e maravilhosa LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Gente, inclusive nós temos um módulo só falando de LDB, você concurseiro nosso aí, né? E o que acontece? Em 2022, né, no caso aqui, a LDB, né, gente, aumentou a preocupação com a alfabetização dos alunos e a formação dos leitores. Inclusive, né, gente, através aqui da Lei 14.407 de 2022. E digamos que a educação básica ela pode ser organizada de que forma? Bem, em séries anuais, em ciclos, períodos semestrais. No caso aqui, pode ser que, por exemplo, forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim recomendar. Então, pode ser aí trimestral, bimestral, depende da organização, né, gente? A LDB, ela permite essa organização pedagógica e em grupos não seriados. Os grupos não seriados, gente, até gostaria que você fizesse uma estrelinha aí no seu caderno. Os grupos não seriados, eles são com base na idade, na competência e outros critérios. Sim, sabe? E alternância regular de períodos de estudos. Tá? Inclusive aqui quando a gente fala aqui na organização. Então, os não seriados, tem que ficar esperto nisso aqui, porque é com base, tá? Com base aqui na competência, aqui em outros critérios. Belezinha? Bem, falar um pouquinho aqui sobre o calendário escolar. Como que é organizado o calendário escolar na educação básica?
E isso despenca em prova, decora aqui. Bem, primeiro, ele é rígido quanto à sua carga horária, tá, gente? E, inclusive, quanto à impossibilidade de reduzir a carga horária, é totalmente rígido, tá? Só que ele é flexível para se adequar às peculiaridades nas unidades escolares. E aqui, até vou dar um exemplo que eu encontrei aqui no Paraná. Eu estive ano passado, gente, eu palestrei numa cidade chamada Rosário do Ivaí. E lá eu conheci uma escola chamada Casa Rural Familiar, Casa Familiar Rural, uma coisa assim. É um colégio agrícola e como que funciona lá relacionado ao calendário escolar? As séries, né, tem lá tem lá um rodízio, então o aluno ele vai para casa, ele fica uma semana em casa, porque é um colégio rural, um colégio agrícola, né? E ele fica uma semana em casa e ele volta para a escola depois de uma semana e ele fica uma semana em regime de internato. Então ele fica só uma semana em regime de internato, só que ele tem aula em período integral, ele tem aula de manhã e à tarde, para compensar a outra semana que ele não vai frequentar a escola. Então, nesse caso aqui, foi flexível, adequado aqui às peculiaridades da região ali, até inclusive por ser uma escola rural. E é uma escola voltada para a agricultura familiar. Então, diversos alunos, inclusive a gente tem vários alunos que estão no EAD com a gente aqui, que são desse colégio, e eles lá é feita essa flexibilidade. Só que você tem que entender o seguinte, que a carga horária, ela não é reduzida, ela só foi alterada, foi flexibilizada devido aí à realidade lá da escola. E até devido às famílias lidarem com a agricultura familiar e esses alunos estarem presentes no dia a dia da família, né, gente? Carga horária anual, se liga aqui, ensino fundamental e ensino médio, 800 horas, isso despenca em prova, tá, gente? Mínimo aí 200 dias letivos, excluindo aí exames finais quando houver. Só que tome muito cuidado pelo seguinte, meu aluno, tá? 800 horas, 200 dias, beleza. Faz a brincadeira lá dos 1.800 com 200, tal, beleza. Só que acontece, a carga horária do ensino médio, ela deverá ser ampliada de forma progressiva para 1.400 horas e no prazo máximo de 5 anos. Sim, os sistemas de ensino, eles devem oferecer pelo menos 1.000 horas anuais de carga horária. Gente. E isso começou a valer a partir de março de 2017. Então, fique esperto. Marcos, a via de regra, 800 horas e 200 dias letivo. Vai de 1.000 no ensino médio, ela vai de forma progressiva para 1.400 horas, isso mesmo, e vai ter no máximo 5 anos. Então, você tem que ficar esperto aqui relacionado ao ensino médio, tá? E os sistemas de ensino devem oferecer pelo menos 1.000 horas anuais de carga horária a partir de 2 de março de 2017, que é o novo ensino médio. Fique esperto aqui. E o ensino médio poderá ser organizado em módulos, gente, e adotar sistemas de créditos com terminalidade específica, além das formas já descritas, que é o que já está ocorrendo. A gente fica tranquilo, a gente vai falar do novo ensino médio, mas toma muito cuidado com essa carga horária aqui do ensino médio, tá? Que eu vou pôr aqui para vocês aqui. Ensino médio, tá? Ele, a partir do dia 2 de março, de 2017, tá? Ele progressivamente, tá? Tem que ter pelo menos 1.000 horas anuais. E nessas 1.000 horas anuais, progressivamente, ele tem que chegar às suas 1.400. E, no caso aqui, no máximo aí, 5 anos. Belezinha? Se o jovem atualmente já sai com 18, provavelmente nessa nova formatação, o jovem vai sair com seus 20 anos aí. Belezinha? Tranquilinho? Então, fique esperto aqui nessas alterações. Bem, como que funciona aqui a classificação das séries e das etapas, gente? Bem, primeiro, por promoção, para alunos que cursam com aproveitamento a série ou a fase anterior na própria escola, né, gente? No caso aqui, a nota. No caso aqui,
Por transferência, esse aluno ele é também integrado à escola, no caso aqui para candidatos precedentes de outras escolas, né, gente? E no caso aqui, independente da sua escolarização, o ingresso aqui na educação básica. Então, independente da sua escolarização anterior, mediante, no caso, a avaliação feita pela própria escola, que define o grau de desenvolvimento desse aluno, tá, gente? Bem, os critérios de rendimento escolar. Aqui, eu vou ensinar aqui um macete para vocês, mas faz isso aqui, ó. Pão. Se liga aqui nesse macete aqui. Vamos lá. Caiu o critério de rendimento escolar, lembra do papão. Primeiro, possibilidade de aceleração de estudo para alunos com atraso escolar. Possibilidade de aceleração. Nosso P do papão. Avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno. Então, avaliação contínua, nossa letrinha A. Possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante a verificação do aprendizado. Então, aqui, ó, possibilidade de avanço, aproveitamento de estudos concluídos com êxito. Então, se liga aqui o nosso A, inclusive está lá na LDB, e a obrigatoriedade de estudos de recuperação. Você é obrigado a passar recuperação para aquele aluno lindo e maravilhoso lá, aquele anjinho lá na sua escola. Então, dica aqui, se liga aqui. Para lembrar dos critérios, gente, usa esse macete aqui. Papão. Possibilidade de aceleração de estudos, avaliação contínua, possibilidade de avanço do aluno, possibilidade de avanço nos cursos e nas séries, aproveitamento de estudos concluídos e a obrigatoriedade de estudos de recuperação. Se liga aqui, fica tranquilinho aqui. Bem, o que a instituição de ensino deve expedir, tá, gente? Até se cair em prova para vocês aqui. A instituição deve expedir históricos escolares, declaração de conclusão das séries e diplomas e certificados de conclusão. Agora, outra coisa que tem despencado em prova, e eu quero que você encha aqui, meu aluno, de estrelinhas. Inclusive, eu vou reforçar isso aqui de maneira enfadonha, né? Que é o seguinte, para o aluno ser aprovado, a gente precisa de uma frequência mínima de 75%, tá? No total de horas letivas. No total de horas letivas. Não é de dias frequentados. Fique esperto aqui. Inclusive, ó, vou puxar aqui. No total de horas letivas. Não é de dias letivos. Se liga aqui, horas letivas, tá? Outra coisa, na pré-escola, a frequência é de 60%. Ela baixa um pouquinho e não estão ligados à aprovação, até porque na pré-escola não há reprovação. Mas, entretanto, porém, para o aluno fundamental e médio, se liga aqui, frequência mínima de 75% do total de horas letivas. Tá, gente? Não de dias. E tem caído cada vez mais aí falado de 75% de frequência referente aos dias letivos. Não, gente. É de horas letivas. Fique esperto aqui, tá? Até porque tem escolas que trabalham com seis aulas diárias e algumas com 5. Então, não há de se falar no caso aqui, em dias letivos. Há de se falar em horas letivas. Fique esperto aqui para você não derrapar na curva. Belezinha? Tranquilo aqui? Bem, bora falar do currículo pedagógico? Então, se liga aqui, ó. Gente, o que é obrigatório, o que é complementar? Primeiro, o que é obrigatório? Língua portuguesa, matemática, educação física, tá, gente? Então, vou um por um aqui. Língua portuguesa e matemática. Realidade social e política, no caso relacionado ao conhecimento do mundo físico e natural. O que cai aqui? História do Brasil, especialmente matrizes indígenas, africana e europeia. Inclusive, entrou na LDB, coisa atualizada, coisa quente, a obrigatoriedade de falar sobre, aí, no caso, aí, de trabalhar aí conteúdos relacionados a história indígena, africana e afro-brasileira, e também sobre as culturas africanas. Então, fique esperto, tá lá na LDB, volta lá algumas aulinhas lá, meu aluno, tá? Artes visuais
dança, no caso aqui, artes visuais, dança, música, teatro. Agora, o seguinte aqui, outra coisa aqui, conhecimento do mundo físico e natural, né, gente? E mas, entretanto, porém, aqui para vocês aqui, que é a língua inglesa. A língua inglesa é a partir do 6º ano, tá? Você tem que ficar esperto nisso aqui. E nós temos aqui a educação física, que também é obrigatória a matéria. Mas, entretanto, porém, é facultativo ao aluno em alguns casos. Marcos, é facultativo ao aluno em alguns casos? Sim. Vamos lá. Um deles, caso o aluno cumpra jornada de trabalho superior a 6 horas, gente, está previsto na Lei 10.793 de 2003, que esse aluno fica facultativo à educação física. Se o aluno é maior de 30 anos, está lá também na 10.793 de 2003, ele também, a aula de educação física é facultativa. Se ele estiver prestando serviço militar, também está lá na Lei 10.793, deixa eu até pôr aqui a lei para vocês aqui, tá? A 10.793/2003. Inclusive, se ele estiver prestando serviço militar, também é facultativo. Por questões de saúde, também é facultativo. Pelo seguinte, tá com o joelho lesionado, né? Tá lá, sofreu um acidente de carro, de moto, por aí vai. Então, por questões de saúde, fica facultativo ao aluno. E o aluno que tenha filhos também é facultativo aqui a educação física. Mas, entretanto, porém, o professor ele pode, né, buscar alternativas. Sim, as pessoas acham que educação física é só pegar uma bola e jogar o aluno lá na quadra lá e se vire. Não, não é bem assim. O professor pode fazer seminários, realizar seminários, esportes de tabuleiro, esportes mentais. E o que acontece? Esse aluno é facultativo ele fazer, no caso, os exercícios na quadra, no saguão, tudo mais, os esportes, tudo mais. Mas relacionado a conteúdo, matéria, essas coisas, não é facultativo, tá? Ele vai ter que, vai ter que ir lá frequentar a aula e copiar alguma coisa. Professor, não vou poder jogar, não vou poder participar dessa aula prática aqui de basquete. Tudo bem, mas eu preciso que você me faça um resumo aqui de como que funciona a linha de 3, a regra aqui a regra de meta, tudo mais, a regra aqui de substituição. O professor ele pode cobrar conteúdos relacionados à matéria de educação física. Então, fique esperto, mas lá na lei fica facultativo esse relacionado aqui ter que cumprir esses requisitos aqui para ser facultativo a prática do exercício. Mas o conteúdo ele vai ter que estar assistindo lá na aula. Belezinha? Bem, já matérias complementares. Bem, sistema de ensino e projetos de pesquisa envolvendo temas transversais. Vou dar um exemplo aqui de temas transversais, direitos humanos, relacionado aí, por exemplo, a meio ambiente, tem caído muito sobre relacionado à questão do meio ambiente. Exibição aqui, por exemplo, aqui, sistema de ensino de projetos de pesquisa envolvendo aqui temas transversais. E vou pôr aqui, tá, gente, um exemplo para vocês, o meio ambiente. Cada vez mais está sendo cobrado aqui, meio ambiente, sustentabilidade, né, gente? Exibição de filmes de produção nacional, no mínimo 2 horas mensais, né, gente? Então, provavelmente você tem aí você tem que passar aí, provavelmente, para o seu aluno, pelo menos um filme aí do cinema nacional por mês aí para os seus aluninhos, né? Conteúdos relativos a direitos humanos, né? Então, no caso, conteúdos relativos a direitos humanos e a prevenção de todas as formas de violência, tanto contra criança, adolescente e mulher, falar um pouquinho sobre o ECA, né, gente? E também aqui, relacionado aqui à educação alimentar e nutricional. Será incluída também entre os temas aí transversais aí na educação básica. Tranquilinho aqui? Bem, bora falar aqui da questão aqui da população rural, das escolas rurais, da adaptação para a população rural referente aqui à educação básica. Bem, os conteúdos curriculares, gente, e metodologias, elas têm que ser apropriadas às reais necessidades e interesses dos alunos da zona rural. E volta a falar em experiência em loco ainda, né, gente? Vou dar 2 exemplos, inclusive, de escolas rurais que eu visitei. Manuel Ribas e lá em Rosário do Ivaí. Manuel Ribas,
Inclusive, deixa eu mandar um abraço para o Bruno, nosso aluno aí. A Ana Maria também está outra aluna nossa, a gente brinca, chama ela de Ana Castela. Gente, só para vocês terem uma noção, são dois colégios que funcionam, dois colégios aí que abarcam aí alunos da zona rural. Como que funciona? Primeiro, essas escolas, né, gente, elas têm uma organização própria. Eu vou dar o exemplo dessa casa familiar rural, em que o aluno ele passa uma semana na escola em formato de internato e ele, na outra semana, ele fica na propriedade dele, tá, gente? Por quê? Essas escolas, elas têm organização escolar própria, é adequado o calendário escolar em fases, principalmente do ciclo agrícola e relacionadas às condições climáticas, tá? E adequação da natureza do trabalho da zona rural. Nessas escolas, eu vi algumas matérias relacionadas muito à agricultura familiar. A outra já é um técnico agrícola. Esse técnico agrícola, os alunos, eles ficam em regime de internato, de segunda até sexta-feira. Inclusive, a escola tem fazenda experimental, tem animais, tem uma infinidade de coisas, fica em Manuel Ribas. E diretor super gente boa. E o que acontece? Esses alunos, no final de semana, eles vão para casa, né, gente? E esse já voltado mais para o ensino técnico profissionalizante, para que o aluno realmente ele evolua lá, até inclusive a sua pequena propriedade. A maioria dos alunos que eu conversei são alunos de agricultura familiar. Já essa outra casa, como é que é? Casa rural familiar, casa familiar rural, uma coisa assim, lá em Rosário do Ivaí, os alunos eles passam uma semana no colégio, voltam para casa na outra semana, e eles passam essa semana em casa, fazendo e praticando tudo que eles aprenderam na escola relacionado à agricultura familiar. Inclusive, tá, gente, em período de colheita, principalmente lá em Rosário do Ivaí, que é por causa da uva, em períodos de colheita, eles flexibilizam o calendário escolar, para que o aluno consiga frequentar a escola e não abra mão do momento, principalmente da colheita lá, que é um momento crucial e importante. E na escola eles aprendem sobre combate a pragas, sobre a questão da folha, larvas e tudo mais, questão relacionada à defensiva agrícola. Só que também quando a gente fala aqui sobre as escolas do campo, né, gente? O fechamento de escolas do campo, que é uma coisa que tem acontecido muito, né? E até condições climáticas aqui, tá, gente? Dependendo da condição climática, não tem aula, o ônibus não passa, né? Então, o aluno faz, às vezes, até aula remota. Mas o fechamento de escolas do campo, escolas indígenas e quilombolas, será precedido de manifestação do órgão normativo do respectivo sistema de ensino, que considerará a justificativa apresentada pela Secretaria de Educação. Poucos alunos, transporte e tudo mais, a análise do diagnóstico do impacto da ação e a manifestação da comunidade escolar. E isso está previsto lá na Lei 12.960. Então, gente, para fechar uma escola do campo, tem que apresentar uma justificativa plausível, tá? Escolas indígenas, quilombolas e escolas do campo. Lembrando que essas três escolas, elas funcionam, né, gente, de acordo com as necessidades e interesses ali da comunidade, da região, e preservando as culturas locais, tá, gente? Então, principalmente quando a gente fala aqui em educação da população rural. E o aluno, ele tem aí esses conteúdos voltados ali para ele. Se não tiver mais a escola rural, devido aí à estrutura, não ter tantos alunos e tudo mais, aí o município, né, gente, ele é obrigado aí a fornecer transporte para esse aluno aí frequentar aí da zona rural para aí a cidade. É o que acontece, por exemplo, aqui com o ensino noturno aqui na cidade de Contenda, onde está localizada a nossa escola. Tem muito esse deslocamento aqui dos ônibus aqui, dos amarelinhos que a gente brinca aqui. E falando um pouquinho mais aqui, pegando o gancho aqui de educação rural, né, gente, mas relacionado até transporte escolar, vou dar o exemplo dos nossos alunos que são de Guaraqueçaba, aqui no estado do Paraná. Lá, devido a ser várias ilhas em volta de Guaraqueçaba, os alunos têm o transporte rural via barco. O barco lá é amarelinho, tá, gente? Inclusive, nós temos alguns alunos lá e temos também alguns alunos que moram a quase 30 quilômetros do colégio. Então, é inviável ter um colégio a 30 quilômetros lá da sede, que eles brincam lá, né? E essa aluna enfrenta 35 quilômetros, se eu não me engano, 35, 37 quilômetros da escola até a Jaqueline. Ela sai de lá da escola, sai 5 horas da manhã
para estar às 7 lá em Guaraqueçaba, lá na escola, lá na sede lá. São os gargalos aí da educação e, no caso, aí, quando não tiver escola próxima, os órgãos governamentais são obrigados aí a fornecer transporte para esse aluno. Belezinha? Bem, falando aqui das diretrizes relacionadas aos conteúdos curriculares, né, gente? Bem, primeiro, difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem e a democracia, né, gente? Falar dos valores fundamentais e muitas vezes trabalhar até relacionado aos direitos fundamentais, a falar um pouquinho sobre a Constituição na escola, né, gente? Inclusive, cai para vocês aí direito constitucional, né, gente? Está cada vez mais sendo cobrado para as carreiras pedagógicas. Fala aqui sobre a consideração das condições de escolaridade dos alunos em cada estabelecimento, né, gente? Não tem como você medir a mesma régua vários alunos e medir a mesma régua várias escolas ou várias realidades. Nós sabemos que cada escola é uma realidade. Falamos aqui também relacionado à orientação para o trabalho, né, gente? No caso, ao aluno, e a promoção do desporto educacional e apoio a práticas desportivas não formais, né, gente? Você está praticando esporte, exercício e tudo mais. Bem, quem que aprova, Marcos, a inclusão de novos componentes curriculares? Aí, nesse caso, tá, gente? É o Conselho Nacional de Educação, o CNE, tá? E lógico, o Conselho Nacional de Educação, e ele precisa da homologação do Ministério da Educação, tá, gente? Inclusive, está na Lei 13.415 de 2017. Então, quem aprova a inclusão de novos componentes? Conselho Nacional de Educação. Só que quem homologa é o Ministério da Educação. Belezinha? Tranquilão aqui? Bora começar a nossa pirâmide agora aqui educacional? Começa a falar aqui sobre educação infantil? Então, vamos falar dos piquititos lá, né, gente? Bem, a educação infantil ela é oferecida primeiro aí nas creches para crianças aí de 0 aos 3 anos, né, gente? E na pré-escola para crianças aí de 4 a 5 anos. Qual que é a finalidade? Desenvolvimento integral das crianças, né, gente? Seus aspectos físicos, psicológicos, intelectual e social. Lembrando, né, gente, que está lá na LDB que a brincadeira é uma forma de aprendizado nessa idade, né, gente? Então, há de se falar que a brincadeira é uma das formas de aprendizado nessa faixa etária aqui, principalmente relacionado à pré-escola, mas desenvolve os aspectos físicos, psicológicos, intelectuais e sociais com as crianças. E como que funciona a organização da educação infantil? Ela é organizada nas seguintes regras aqui, tá, gente? Primeiro, a avaliação. A avaliação ela funciona mediante acompanhamento e registro no desenvolvimento das crianças, tá? A carga horária. No outro caso aqui, sem objetivo de promoção, tá, gente? Mesmo acesso ao ensino fundamental, então, no caso aqui, não há reprovação, tá? Falando aqui relacionada à avaliação. A carga horária mínima de 800, tá? E distribuída, no mínimo, em 200 dias letivos. 200 dias letivos ou 200 dias de trabalho educacional. Tranquilinho aqui? Atendimento, gente. Bem, o atendimento lá pode ser parcial, no mínimo 4 horas diárias, ou integral de 7 horas. Tá? Então, pode ser misto. Tem cidades que o atendimento é integral, tem cidades que é aí, no caso, no mínimo aí de 4 horas. Frequência, gente. Esse aluno ele tem que ter a frequência mínima de 60% do total das horas, tá? Não é dos dias letivos, é das horas. E baixou esse número de frequência, é acionado o Conselho Tutelar. Inclusive, assunto aí para outras aulas, a gente falou lá na LDB e também está relacionado a alguns assuntos lá no ECA. Belezinha? Bem, e no caso aqui, a documentação, né, gente? A expedição de documentação que permita testar os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança. Então, no caso aqui na educação infantil, sai com essa documentação aí, falando sobre o desenvolvimento e o aprendizado da criança, para que ela vá ingressar aí no ensino fundamental. Bem, ensino fundamental, gente. Primeiro, ele é obrigatório, né, gente? Sim. E, no caso aqui, ele tem um regime de 9 anos, antigamente era 8. Os anos iniciais, 1º ao 5º ano, e os anos finais do 6º ao 9º ano. Tá? Bem,
Deve ser presencial, o ensino à distância ele só é usado, gente, nesse caso aqui, como complementação de aprendizagem ou guarda isso aqui no seu lindo coraçãozinho aqui, faz uma estrelinha aqui. Ele está relacionado a emergências, pandemia, doenças, inclusive está lá na LDB, às vezes o aluno passa por uma cirurgia, precisa ficar em casa, aí ele pode estar acessando aí o ensino remoto, fazendo o ensino à distância. Caso contrário, deve ser presencial. Outra coisinha aqui, tá? Hashtag ensino religioso. O que tem a ver, Marcos? O ensino religioso é disciplina obrigatória nas escolas públicas. Sim, é obrigatória essa disciplina. Ah, sério, Marcos? Sim, é obrigatória. Opa, deixa eu arrumar aqui. É obrigatória. Obrigatória. Sim, é obrigatória. Sim, no ensino fundamental, tá? E deve-se respeitar o caráter laico e evitar o proselitismo, tá? Outra coisa, em 2017, tá, gente? O STF ele julgou um procedente, tá? Um procedente de ação que aceitava oferta por líderes religiosos, tá, gente? No caso aqui, por exemplo, confessional, tudo mais. O mais importante, tá, gente? Agora é o seguinte: o mais importante, agora a matrícula é facultativa. A matrícula, se liga aqui, tá? Matrícula, opa, deixa eu puxar aqui que é por aí. Matrícula, ela é facultativa. Pegou a visão? Ensino religioso é disciplina obrigatória das escolas públicas e no ensino fundamental. Deixa eu puxar aqui, ó, no ensino fundamental. Mas, entretanto, porém, o mais importante, a matrícula será facultativa. Belezinha? Tranquilinho? Então, bora falar aqui do objetivo. Bora lá. O objetivo da educação básica, no caso aqui do ensino fundamental, né, gente? É a formação básica do cidadão. O que é trabalhado com ele? O desenvolvimento dos meios básicos, por exemplo, aqui. Domínio da leitura, domínio da escrita, domínio do cálculo. E sinto-lhes lhe informar, tá, gente? São dados concretos. 80% dos jovens hoje saem da rede pública de ensino sem dominar as 4 operações matemáticas. Não sabem ler e interpretar um texto com mais de 5 linhas e têm dificuldade com a escrita. De quem que é a culpa? Do professor aqui não é. A gente sabe que o professor está lá na sala ministrando aula. Mas esses 3 aqui, né, gente, cabe ressaltar, é uma das grandes dificuldades hoje, inclusive até no mercado de trabalho. A gente pega profissionais aí que sofrem com essa área, com esses 3 aqui, leitura, escrita e cálculo, né, gente? Bem, compreensão dos ambientes, né, gente? O ambiente natural, social, o ambiente político, a tecnologia, as artes e os valores da sociedade. Também fala-se aqui sobre o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, né, gente? Aquisição de conhecimentos, de habilidades desse aluno e a formação de atitudes e valores. E há de se falar também aqui sobre o fortalecimento do vínculo familiar, da solidariedade humana, da tolerância recíproca, ou seja, do respeito entre os alunos, né, gente? Então, a educação, o ensino fundamental, ele é voltado para essa parte aqui. Bem, bora falar de ensino médio? Então, se liga aqui. O ensino médio, gente, não tem muito segredo, não. Duração, aqui, obrigatório, no mínimo 3 anos, do 1º ao 3º ano. Bem, quem que rege aqui o ensino médio? É a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, né, gente? O que trabalha aqui? Linguagem e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias e ciências humanas e sociais aplicadas. Se liga nesses 4 aqui, nesses 2 aqui. Linguagem e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e ciências humanas. Praticamente o que despenca lá no Enem, tá? As avaliações, os conteúdos, gente, as metodologias e as formas de avaliação processual e formativa, elas são organizadas nas redes de ensino por meio de atividades teóricas, práticas,
provas orais, o aluno começa a apresentar trabalho oral, escrita, seminários, projetos e também algumas atividades online também. Isso está lá na questão avaliativa referente aqui ao ensino médio. Beleza? Qual que é o objetivo do ensino médio, né, gente? O objetivo dele, primeiro, consolidação e aprofundamento do quê? Dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental. Gente, é a continuidade e reforçar ali o que foi ensinado. Preparação básica para o trabalho e para a cidadania. Aqui, gente, o que ocorre? Continuar aprendendo, né, de modo a ser capaz de se adaptar às flexibilidades e condições aí de ocupação e aperfeiçoamento posterior, né, gente? Que ele realmente aqui, ele vá se preparando já para o mercado, para o dia a dia. Aprimoramento como pessoa humana. Aqui a gente fala aqui, principalmente aqui, formação ética, autonomia intelectual, pensamento crítico. Por isso que nós temos matérias como sociologia e filosofia, que deveriam ser mais trabalhadas, porque para despertar o pensamento crítico e a resposta de muitos porquês, né, relacionados aí à ansiedade, depressão, síndrome do pânico, burnout, tristeza profunda e por aí vai, né, gente? A gente tem enfrentado muito isso. Principalmente eu digo isso em loco, porque por ministrar palestras para jovens do ensino médio, eu tenho sentido muito isso, né? E o jovem, ele está cada vez mais com medo do pensamento crítico, né? Compreensão dos fundamentos aqui científicos tecnológicos, né? E no caso aqui a compreensão dos fundamentos científicos tecnológicos e processos produtivos aqui relacionados à teoria com a prática no ensino de cada disciplina. Por exemplo, algumas escolas têm laboratório de química, laboratório de informática, laboratório de física, algumas escolas têm a horta lá para aula de biologia, entre tantas outras coisas. Então, é comum já aqui no ensino médio, né, gente, você trabalhar a teoria tanto com a prática aqui com o aluno. Belezinha? Tranquilão? Bem, bora falar de educação de jovens e adultos, que está previsto também lá na LDB. O que é, Marcos? Bem, ela é destinada àqueles que não tiveram acesso, gente, ou continuidade dos estudos no ensino fundamental e médio na idade própria. Sim, e constituirá um instrumento para educação e aprendizagem ao longo da vida. Então, o que acontece? Não é que ele passou do prazo. Por algum motivo, alguma circunstância da vida, esse aluno reprovou ou ele ficou ausente da escola. E para quem não sabe, inclusive o ensino médio, o maior motivo de evasão escolar hoje é o mercado de trabalho, né, gente? O funil é muito grande. Começa a educação básica aqui, mas o funil que se forma está cada vez mais afunilando. E o que acontece, gente? Esse jovem acaba voltando para a educação de jovens e adultos, né? Então, há de se falar que é destinado para esse perfil de público, né, gente? Mas o instrumento da educação, ali, a aprendizagem, né, gente, é fazer com que ele utilize isso para a vida dele, sabe? E também tem que ser de forma gratuita. A educação de jovens e adultos, preferencialmente, tá, gente? Ela tem que ser voltada para a educação profissional na forma de regulamento. Inclusive, tá, gente? Qual que é o perfil do aluno que frequenta, né, gente? A educação de jovens e adultos, ou o famoso EJA. Qual que é o perfil desse aluno? Geralmente um aluno, muitas vezes, que ele está, ou ele precisa lá no emprego dele dessa qualificação, ou ele ficou durante muito tempo, né, parado, né, e ele está ali, ele trabalha às vezes como pedreiro, como pintor, ele está o dia todo, ele trabalhou o dia todo, ele está cansado à noite para frequentar a aula, ele às vezes tem vergonha porque ele ficou muito tempo sem estudar, e daí o que acontece? Ele tem essa vergonha de idade, e eu vou dar um exemplo em Brasília, no Cruzeiro, em Brasília, é uma das sedes administrativas lá em Brasília. No Cruzeiro, eu tive a oportunidade de palestrar numa escola que tinha um EJA. Eu encontrei uma aluna com 84 anos de idade. Ela estava concluindo o Fundamental 1, já ia para as próximas etapas, e ela comentou da vergonha que ela sentia em estudar com tantos jovens. Jovens, entre aspas, porque tinha uma galera de 30, 40 e poucos anos, né, gente? Mas ela comentou lá dessa questão, né, de ter medo dessa questão. E, no caso, lá, nesse colégio que eu visitei, o foco era educação profissionalizante. Sim, o foco era educação profissionalizante.
O foco era que esse aluno concluísse os seus estudos, o fundamental e o médio, mas além dele concluir o fundamental e o médio, que esse aluno vá para o mercado de trabalho qualificado. Inclusive, tinha até opções dele terminar o médio e depois fazer um subsequente e tudo mais. Então, o foco também, além do EJA, né, gente, é preferencialmente educação profissional. Além de você fazer com que esse jovem ou esse indivíduo conclua os estudos, você realmente dá uma qualificação para ele, dá uma profissão para ele, trazer maior dignidade e fazer com que ele realmente ele tenha esse prazer em estudar e continuar realmente no mercado de trabalho, né, gente? E pegando esse gancho da educação profissionalizante, né, até vou finalizando aqui a parte dos jovens e adultos, né, ele pode também concluir aqui, tá, através de exames supletivos, tá, por exemplo, o nível de conclusão aqui, ele pode fazer exame supletivo lá, inclusive nós temos o INSEJA, né, todo ano, de nível fundamental, ou você pode fazer lá também o exame supletivo de nível médio. Lembrando que para o de nível fundamental você tem que ter mais de 15 anos e o de conclusão, que de nível médio, você tem que ser maior de 18. Então, só colocando aqui fundamental, maior de 15 anos e, nesse caso aqui, o médio tem que ser maior de 18 anos. Belezinha? Bem, conhecimentos e habilidades, aqui no caso, ele vai aplicar aqui os conhecimentos e habilidades adquiridos, aqui no caso aí, pelos meios informais, né, gente? Ou, às vezes, ele fez o EJA, um preparatório, alguma coisa, ele vai fazer essa prova e vai concluir os estudos dele lá, tá? Então, inclusive, aí, né, gente, para quem não sabe, né, nós temos aqui o ENSEJA. Quem organiza aqui, inclusive, é o governo federal. Belezinha? Então, bora pegar esse gancho aqui de educação profissionalizante, de educação profissional, né, gente? Bem, Marcos, como que funciona? Primeiro, o que é, né, gente? É a preparação geral para o trabalho, gente. E, lógico, facultativamente habilitação profissional. Sim, facultativo fica essa habilitação profissional ao aluno. Poderão ser desenvolvidos, e sim, inclusive ele se prepara, né, para o trabalho em geral e buscando aqui a certificação e essa qualificação. O que acontece? Poderão ser desenvolvidas, gente, nos próprios estabelecimentos de ensino, no caso na própria escola, tá, gente? Ou em cooperação com instituições especializadas em educação profissional. Então, ele pode fazer o ensino técnico integrado ao médio, tá? Ou ele pode fazer o ensino técnico dele sem ser lá na própria escola dele lá, entendeu? Então, como que funciona aqui, tá? Alguns exemplos aqui que a gente tem aqui, no caso aqui de curso técnico aqui. Por exemplo, aqui no estado do Paraná, pessoal, lá em Manuel Ribas, onde eu fui lá palestrar, tinha o curso de enfermagem, técnico em enfermagem, e também tinha o técnico em segurança do trabalho. E a obtenção de certificados, gente, qualificação para o trabalho após a conclusão e com aproveitamento, tá, gente, de cada etapa que caracteriza aí a qualificação para o trabalho. Isso que é interessante. E é comum aí, né, gente, a maioria das cidades agora terem aí os técnicos subsequentes. Por exemplo, aqui em Contenda tem o técnico em administração e tem o de enfermagem aqui. E como que pode ser essa questão de educação profissional nas escolas? Bem, ela pode ser articulada com o ensino médio, tá, gente? De que forma? De duas formas. A integrada, né? Concluído o ensino fundamental, ele faz aí na mesma instituição o ensino técnico, tá? Então, ele vai lá. Agora, ou na própria escola que ele integra, ou vou dar um exemplo, Instituto Federal. A Yasmin, nossa aluna, passou em 4º lugar no Instituto Federal lá de Rio do Sul, e nós temos a Júlia, aprovada no Instituto Federal de Farroupilha, lá no Rio Grande do Sul. Lá, elas estudavam na rede municipal de ensino e fizeram uma prova para ingressar no Instituto Federal. Lá no Instituto Federal, elas vão fazer o técnico integrado com o médio. Tá? Tem escolas que são próprias para fazer o ensino técnico integrado com o médio, que é o caso do Instituto Federal. Lá você não vai ter só o ensino médio. Tem escolas, que no caso aqui da integrada, onde o jovem ele conclui o fundamental, que é o caso, por exemplo, aqui em Contenda, e na própria escola, na mesma instituição, na escola dele, tem aqui o técnico integrado ao médio, ou se ele quiser fazer só o ensino médio, ele também tem essa opção. Tá? E nós temos aqui o concomitante, tá? Que funciona assim. Você pode fazer aqui, quem está no ensino médio, tá? Ele pode fazer na mesma instituição de ensino, se ela permitir,
ou você pode fazer numa instituição de ensino diferente, por exemplo, um técnico em enfermagem, por aí vai. Aí você tem que preencher os critérios lá de idade para estar fazendo o seu curso lá, tá? No caso aqui, você pode fazer tanto na mesma instituição ou numa instituição de ensino diferente. Por exemplo, tem várias outras empresas particulares que você faz o ensino técnico, mas você tem alguns requisitos lá, principalmente relacionados à idade e qual ano que você está na escola. E nós temos os subsequentes, que é uma febre hoje aqui no Paraná, que são cursos que quem já concluiu o ensino médio, você vai lá, por exemplo, faz um técnico em administração em 1 ano e meio, se eu não me engano, tem aí os técnicos em enfermagem, tem o técnico agrícola, entre tantos outros aí. Aí nesse você já concluiu o ensino médio e você quer fazer ali um curso técnico, no caso ali, integrado ali ao médio. Belezinha? No caso integrado não, no caso a gente chama, no integrado não, a gente chama aqui no Paraná de pós-médio. Belezinha, gente? Tranquilo? Bem, bora de questões de prova? Bora mostrar para vocês de que forma isso pode ser cobrado lá na sua prova e de que forma as bancas estão cobrando, esse tipo de conceito, como que isso aí vem sendo cobrado para vocês? Então, se liga aqui, bora lá, bora de questões de prova. Então, se liga aqui na primeira. Prefeitura de Candeias, na Bahia, coordenador pedagógico. Então, se liga aqui nessa nossa primeira questão. Segundo o Ministério da Educação, MEC, temas transversais são aqueles voltados à compreensão para a construção da realidade social e dos direitos e responsabilidades relacionados com a vida pessoal e coletiva e com a afirmação do princípio da participação política. Isso significa que devem ser trabalhados de forma transversal nas áreas e disciplinas já existentes. Já deu o conceito aqui de transversal. Olha que lindo e maravilhoso. Os temas transversais, nesse sentido, correspondem a questões importantes, urgentes e presentes sob várias formas na vida cotidiana. A alternativa que contém os temas transversais propostos pelo Ministério da Educação é, vamos lá, letra A, ética, meio ambiente, pluralidade cultural, saúde e orientação sexual. B, dignidade da pessoa humana, saúde, meio ambiente, ética e participação. C, pluralidade cultural, orientação sexual, saúde, participação e igualdade dos direitos. Ou é a D, Marcos? Meio ambiente, pluralidade cultural, igualdade dos direitos, ética e dignidade da pessoa humana. E aí, Marcos, me ajuda? Então, se liga aqui, tá? O conjunto de temas aqui proposto, gente, vamos lá. Ética, meio ambiente, pluralidade cultural, saúde e orientação sexual recebe o título geral aqui, lógico, de temas transversais, indicando a metodologia proposta para sua inclusão no currículo do seu tratamento didático. No caso aqui, parâmetros curriculares nacionais. Então, o que vai ter lá? Ética, vamos ter lá para o aluno. E, no caso aqui, lá nos títulos lá. Então, no caso aqui, que está pedindo aqui para a nossa questão, tá, gente? É a letra A. Até pelo seguinte, na B, não estão corretos os temas aqui. Saúde, tá? Até porque, o que acontece? O que está falando aqui? Relacionado à ética, meio ambiente e pluralidade cultural. Então, na B aqui, o que está derrapando? Da saúde. Fique esperto aqui. Não, desculpe, saúde não. Estão corretos aqui, saúde, tá? Desculpe. Meio ambiente, tá? Saúde, meio ambiente e a ética, tá? Então, essa aqui. A C, por que está errada, tá, gente? Pelo seguinte aqui. Todos estão incorretos. O único que está correto aqui, igualdade de direitos e participação. Igualdade de direitos e participação. Só esses dois aqui abarcam lá nos temas transversais. E na D aqui, por que está errado? Está só correto aqui. No caso aqui, estão incorretos aqui o tema aqui, relacionados aqui a direitos e dignidades da pessoa humana. Então, no caso aqui, somente a A vai estar correta, tá, gente? Pelo seguinte aqui. Ética, meio ambiente, igual a gente comentou aqui na aula, pluralidade cultural, saúde e orientação sexual. Fique esperto aqui, meu aluno. Esses aqui. Então, ética, meio ambiente, pluralidade cultural,
saúde e orientação sexual. Se liga aqui. Bora para a próxima? Então, vamos lá. Prefeitura de Sarandi, quem? Banca Fafipa. Ai, ai, ai. Tem gente que se arrepiou, né, gente? Vai encontrar essa banca daqui a alguns dias. De acordo com a lei 9.394 de 1996, faz parte da educação básica. Essa aqui é para você botar no bolso e sair dando risada, né? Vamos lá. Educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior. Ai, 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 ui, ui, Marcos. Educação infantil e ensino fundamental. C. Educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. Ou a D, Marcos, que é, no caso aqui, ensino fundamental e ensino médio. Gente, a gente até brincou agora há pouco aqui que as bancas, elas adoram confundir a gente com isso aqui, ó. Com o tal do ensino superior. Ou descartar o ensino médio. Tá vendo aqui? Então, gente, nossa resposta é a letra C. Porque fazem parte aqui da educação básica o ensino infantil, ensino fundamental e o ensino médio. Lembrando que, né, gente, a educação básica, né, gente, prevista na LDB, na Lei 9.394 de 1996, né, gente, passou a ser estruturada por etapas e modalidades de ensino, tá? Englobando aqui educação infantil, a fundamental e ensino médio, tá? Lembrando que o fundamental é de 9 anos e o ensino médio aí de no mínimo 3 anos. Então, fica esperto aqui, letra C. Fechou? Beleza? Bora para a próxima aqui? Então, se liga aqui. Com o fulcro na Lei de Diretrizes Básicas da Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional, a educação infantil será organizada de acordo com algumas regras comuns. Dentre elas, o controle da frequência pela instituição da educação pré-escolar. Exigida a frequência mínima de... Marcos, do total de horas. Marcos, buguei aqui porque agora eu tô confuso com o outro lado dos alunos lá e tal. A questão aqui, ela foi muito gente boa com a gente aqui, pelo seguinte. Aqui, e cuidado aqui, ó, total de horas, tá? No ensino, aqui tá falando de educação infantil, tá? Educação infantil. No fundamental, se liga aqui, e poderia confundir a gente se eles colocam aqui, no fundamental mais o médio, aí sim é 75%. Ainda bem que a banca não colocou aqui. Beleza, lindo, maravilhoso. Então, no caso aqui, tá, gente? Inclusive está previsto aqui na Lei de Diretrizes e Bases, tá, gente? Inclusive, está previsto em 60%. Fique esperto. Falou de educação infantil, 60%. Falou de ensino médio e fundamental, 75%. Então, fique esperto para não confundir. Ainda bem que a banca não colocou nada relacionado a 75%. Esse 70% poderia te ferrar lá, porque às vezes você não está com a cabeça boa, tal. Falou na carga horária da educação infantil, da frequência mínima, tá? 60%. Fundamental e médio, 75%. Belezinha aqui? Bora para a próxima? Então, vamos lá, bora lá. No ensino fundamental e no médio, a qualidade da escola envolve aspectos quantitativos, articulados e qualitativos. Assim, o atendimento das diretrizes pedagógicas deve corresponder também a mínimos de dias letivos. Opa, já faz assim na prova, a mínimos de dias letivos e de carga horária, cumpridos pelo estabelecimento de ensino, como também o mínimo de frequência dos alunos às aulas, para sua aprovação. Esse mínimo anual, de acordo com a LDB, né? Artigo 24, incisos aqui, o 1º e o 6º, são respectivamente. Marcos, e aí? Gente, já cantei a bola na anterior aqui. Então, vamos lá? Vamos nos articular. Lembra do cálculo que eu falei para vocês fazer lá? Tem que bater 1000. Tem que bater 1000, né? Ensinei lá atrás, tem que bater 1000. Ah, Marcos, mas o novo ensino... Não está falando do novo ensino médio aqui. Então, vamos seguir a LDB aqui, lindo e maravilhoso.
Marcos, para fechar 1.000 é 800 e 200. Sim, então seja, 800 e 200 para fechar o 1.000 lá, nossa brincadeirinha. Então, exclui, exclui, exclui. Porque 190 com 960, 180 com 900. Não, nenhum deles aqui está fechando. Nenhum deles está fechando a conta aqui. Ah, Marcos, mas aqui tem 200 dias e 800 horas. Beleza. Só que, mas, entretanto, porém, você vai ter que ficar esperto. Aqui, acabei de bater agora há pouco para vocês isso aqui, 75% de frequência. Falou em fundamental e médio, 75% de frequência. 200 dias letivos e 800 horas de efetivo trabalho letivo. Então, esses dois aqui. Então, se liga aqui. Inclusive, o que diz o artigo 24? Que a educação básica dos níveis fundamental e médio. Se liga aqui. Será organizada de acordo com as seguintes regras comuns. Carga horária mínima anual de 800 horas, distribuídas por, no mínimo, 200 dias letivos de trabalho escolar, excluindo o tempo reservado aí a exames finais. Beleza. Controle de frequência vai ficar a cargo da escola, conforme disposto no regimento e norma do respectivo sistema de ensino. Exigida frequência mínima de 75% de frequência às aulas. 75% de frequência das horas letivas, não dos dias letivos. Então, Lindy Maravicherry, pode marcar aqui que é sucesso. Belezinha? Bora para a próxima aqui? Então, se liga aqui. Bora lá? Então, vamos lá. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação prevê as hipóteses que tornam facultativa para o aluno a prática de educação física na educação básica. Entre essas hipóteses, não se inclui o fato. Se liga aqui. Não se inclui o fato. Não. Se ligou? Então, vamos lá. O aluno ser maior de 30 anos de idade. Aqui fica facultativo. Tá? Então, aqui ele, no caso aqui, torna facultativa. Então, se ele tem mais de 30 anos de idade, é facultativo. Que o aluno ter prole. Marcos, o que é prole? Ter filhos. Então, também não é. Marcos, o aluno cumprir jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas. Também não. Marcos, e se o aluno frequentar regularmente a academia de ginástica? Ele vai ter que fazer aula de educação física também. Então, não se inclui lá na lei. Então, você tem que entender o seguinte, tá? Que se estiver... O único que é diferente aqui, tá, gente? Aqui tá falando frequentar a academia de ginástica. Só que é o seguinte, e vou em mais um inciso aqui. Se ele estiver prestando serviço militar, tá? Aí, não, no caso aqui, não pode fazer a prática de educação física, tá? No caso aqui, só mais um aqui. Se ele estivesse prestando serviço militar. Aqui não está falando de serviço militar, está falando de academia de ginástica. Então, não, se você faz academia de manhã, você tem aula à noite, você pode fazer educação física do mesmo jeito. Então, aqui, vamos na D aqui, que é sucesso. Belezinha? Tranquilão? Bem, dessa forma aqui que nós estamos finalizando mais uma aula aqui das carreiras pedagógicas, tá? Gostaria de agradecer de coração todo mundo que participou das nossas aulas aqui, pessoal que participou da aula com a gente, e o aluno aí que estiver interessado em estar se preparando para o concurso, se estiver interessado em estar fazendo uma das nossas aulas, se estiver interessado aí em estar se preparando realmente para o seu edital, nós estamos aqui oferecendo o curso aqui com 50% de desconto, está na descrição do nosso vídeo, você pode fazer aquisição, tá com 50% de desconto. E eu volto a ressaltar, como professor e como alguém que está aí calejado de concurso público, né, gente? Gente, foi-se o tempo que você ia fazer o concurso público só para ver no que ia dar, tá? Pelo contrário, você tem que estudar, senão vai vir outro, vai atropelar, tá? E se você não estudar, os nossos alunos, quando estão estudando, vão te atropelar, tá? E é o que a gente fala. Ou os alunos de outros cursinhos vão te atropelar. Se você não estudar, vão te atropelar lá no concurso.
foi esse tempo que você ia fazer a prova sem estudar. Você precisa conhecer os gatilhos de prova, você precisa conhecer as pegadinhas, você precisa ter uma boa noção de língua portuguesa, uma boa noção de matemática. Tem caído cada vez mais informática nos concursos, a parte de legislação específica, conhecimentos gerais. Tudo isso a gente tem para você. Inclusive, nós montamos um curso específico para as cidades que a gente apresentou aqui na parte de baixo aqui do vídeo. Então, meu aluno, seja bem-vindo. E para você que curtiu essa aula aqui, gostaria de agradecer de coração. Meu muito obrigado, tá, gente? E eu vejo vocês em uma próxima, tá? Gostaria de agradecer de coração aí a Kayla Elô, o Moisés, a Milena, a Ana Paula, que é aí de Tupanci, né? A Helenice, que é de Salto da Lontra, a Débora aí, que é de Guarapuava, a Bia, que é de Campina Grande. Bia, vamos buscar essa aprovação aí, né? A Maria Goretti, que é de Prudentópolis, a Débora, todo o pessoal que tá curtindo com a gente aqui, tá? Meu muito obrigado. Pessoal da plataforma também, meu muito obrigado. Depois eu vou dar uma olhadinha aqui na plataforma, tá? A gente abriu sala no YouTube. Você que está vendo essa aula gravada aqui no YouTube, meu muito obrigado, de coração mesmo. Professor Marcos vai ficando por aqui e eu te vejo numa próxima, meu aluno. Seja muito bem-vindo e nos vemos numa próxima aula aí. Valeu! Bom final de semana aí. Tchau, tchau. Fui.